E você já deu graças a Deus hoje? Hoje, quarto dia em Eclesiastes, e estamos no capítulo 1, no versículo 16 até o 18. E eu quero ler esse trecho de Eclesiastes para você. Disse Salomão, o velho, sábio Salomão: Então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram em Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Veja que coisa. Nesse momento, Salomão está dizendo para nós: a sabedoria, o conhecimento não alivia as frustrações da vida. Pense na seguinte questão. Imagine que você está estudando, que você está buscando compreender aí melhor muitas coisas. Pense que você está se diplomando, ou quem sabe está fazendo um bom curso, está gostando. É maravilhoso aprender. A sensação de aprender é maravilhosa. Mas imagine que num momento em que você está buscando essas informações, uma grande frustração na sua vida acontece. Fora dos estudos, fora da busca da inteligência, da sabedoria ou da prática dela. Você perde algo valioso, você tem uma decepção profunda. E quando você pensa naquilo que você está buscando, nas informações que você está recebendo, aquilo não faz sentido. Porque tua alma está tão angustiada, está tão sobrecarregada, tão dolorida, que você olha para aquilo e diz: olha, isso não me preenche agora. Eu preciso agora me afastar disso. Não é à toa que por conta de lutos, tristezas, desventuras, momentos difíceis, muitos deixam para trás cursos, não é? Faculdades. Por quê? Porque algo mais profundo na alma está acontecendo e nada daquilo se tornou prioridade. O autor de Eclesiastes está dizendo: olha, eu me tornei próspero. A minha sabedoria é maior do que todos aqueles que reinaram em Jerusalém antes de mim. E ele diz: olha, eu realmente acumulei muita sabedoria e muito conhecimento. Eu quero falar um pouco sobre isso agora, para depois partir para a conclusão dele e para a nossa aqui. Você sabe que na história de Israel, somente Davi e Saul reinaram antes de Salomão. Davi foi pai de Salomão e o antecessor de Davi foi o rei Saul. Cada um reinou 40 anos, inclusive Salomão também. Mas Salomão está aqui não só considerando a história de Israel, mas está considerando a história anterior, porque Jerusalém, antes de se tornar a casa do povo de Deus, tinha sido o lar dos jebuseus. Tá? E antes ali, muito possivelmente se chamava Salém, né? Alguns reis são notados. Um deles é o próprio Melquisedeque, que você vê lá em Gênesis capítulo 14, né, no verso 18, ele se encontra com Abraão e tal. E lá em Josué capítulo 10, você tem um tal de Adonisedeque, que também foi rei em Jerusalém. Portanto, ele considera a sabedoria de todos aqueles que reinaram antes dele. E ele está dizendo: olha,
eu acumulei mais inteligência e conhecimento do que todos os reis que vieram antes de mim. E eu quero ler para você um trecho do primeiro livro dos reis, que exatamente tem esse nome porque conta a história dos reis de Israel, para que você entenda que no registro bíblico está exatamente o tanto de sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Deixa eu ler para você aqui. 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. Diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. O seu conhecimento era extenso como a areia da praia. Olha só, hein? A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Gente, olha só que coisa. Ele era, diz o texto, mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e sua fama correu por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota na parede, ou seja, desde aquela árvore mais suntuosa, aparentemente mais indestrutível, até aquela planta que brota do muro ali. Tá? E o texto continua dizendo: ele também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Veja que não só ele estudou sobre, ele buscou sobre. Na verdade, Salomão escreveu sobre tudo isso. Deus deu a ele uma inteligência muito profunda. E veja o que acontecia. Verso 34. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra que tinham ouvido falar em sua sabedoria. Deu para entender agora quem é Salomão? Pegue aí todos os melhores e maiores sábios e eles não vão chegar aos pés desse homem. Por quê? Porque Deus deu essa sabedoria para ele. E eu já disse aqui que uma das razões pelas quais Deus deu essa sabedoria para ele, de maneira sem igual, de maneira ímpar, e você vai ver também no próximo episódio quanta riqueza ele tinha, exatamente para que a gente entenda que se alguém como Salomão chegou num nível de sabedoria, de inteligência, de entendimento tão alto, e lá nesse alto, lá nesse Everest do conhecimento, ele não preencheu a alma, ele não encontrou a felicidade, então esse não é o caminho da felicidade. E o texto diz aqui, no verso 17, agora voltando para Eclesiastes capítulo 1, o seguinte: por isso, disse Salomão, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas, veja, aprendi que isso também é perseguir o vento. O vento, você viu na literatura bíblica, ele é cíclico, não é? Ele está como que circulando toda a terra, ele parte de um ponto e volta para este ponto. É esse ambiente cíclico que ele está falando. Olha, parece que a gente está perseguindo o vento quando a gente vai buscar a felicidade nessas coisas, porque a gente volta para o mesmo ponto. Tá? É como perseguir o vento. Porque, verso 18, em muita sabedoria há também muita frustração. E ele traz agora um provérbio, não é? Que é aquela maneira mais enigmática de falar algo. Quanto maior o conhecimento, diz aqui, maior é a tristeza. Quanto maior é o conhecimento, maior é a tristeza. Portanto, veja, o que ele está dizendo é: quanto mais eu conheci,
das coisas dos homens, quanto mais eu conheci da estrutura do que existe, parece que eu estou mais frustrado. Parece que era melhor que eu não soubesse como as coisas funcionam, como o ser humano é mau, como os relacionamentos realmente são imperfeitos, como eu gostaria de ter menos dores. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, você deseja sabedoria e você acaba encontrando com a frustração. Mas veja, há uma saída para isso. O mesmo Salomão, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, quando abre o livro de Provérbios, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. E o temor aqui que ele está dizendo é que ele está dizendo, olha, na busca do meu conhecimento, eu acabei por deixar para trás o temor a Deus. Opa, temos uma dica importante aqui. Não basta, então, buscar a sabedoria se você não começou pelo princípio correto. Se você não começou pela estrada certa, você sempre estará na contramão. Ele está dizendo, olha, desde que eu recebi sabedoria, eu comecei a perceber que os meus passos foram para longe do temor a Deus. E você vai ler a história de Salomão. E quantas vezes Salomão se afastou da vontade de Deus, com tanta inteligência, com tanto que Deus o havia concedido, ele se afastou do temor. E como o temor é o princípio da sabedoria, a sabedoria que Salomão passou a ter no decorrer da sua vida funcionava só na sua cabeça e não no seu coração. O que ele está dizendo para a gente é pensar bem, ter inteligência, sem a ajuda do alto, não passa de autoajuda. E autoajuda é algo que, via de regra, nos afunda cada vez mais. Nós vemos, sobretudo, os jovens hoje querendo muitas respostas, o tempo inteiro tantas respostas. Mas veja, é importante que a gente aponte para o início, e o início e o princípio é temer a Deus. Não à toa, Salomão termina o livro de Eclesiastes apontando para o temor a Deus. Nós vamos chegar lá. A maneira que nós aplicamos essa palavra no nosso coração. Se Deus te deu algo a fazer, faça direito. Salomão recebeu a sabedoria, como vimos no episódio anterior, e ele se dedicou profundamente a escrever, a produzir texto, a registrar aquilo que Deus o havia concedido. Veja, isso é importante, mas o que ele não fez, e agora ele reconhece no fim da vida que não fez, foi de fato temer a Deus. Você precisa exercer o dom que Deus te dá, mas não fazer desse dom o fim último da sua vida. Se Deus te deu o dom de pregar, não faça da pregação o fim último da sua vida, porque Deus é o fim último da sua vida. Se alegrar nele, glorificar a Deus, regozijando-se nele, é o fim último da nossa vida. O dom é algo que Deus nos concede. Se algo que Deus nos concede põe-se entre nós e Deus, então deixou de ser uma bênção. Então, não esqueça que o dom de Deus é menos importante do que o Deus que concede os dons. Mas isso não significa que você deve ser negligente, muito pelo contrário. Exatamente por conta de que este dom tenha sido dado por Deus, você deve exercê-lo com excelência e diligência. Ao passo que não deve fazer desse dom o centro da sua vida. Por fim, se aprofunde nas coisas do alto, na sabedoria que vem da palavra de Deus. E não perca o temor a Deus. Se você perder o temor a Deus, não importa quantos diplomas você pode colecionar na sua parede, você sempre andará frustrado. Se a tua vida não é para Deus, não importa quantos cursos você consiga, quantas pós-graduações, quantos mestrados, doutorados, PhDs, não importa com quantas pessoas você consiga conversar ou quão influente você seja na internet ou no seu círculo imediato.
Tua vida sempre será frustrante se ela não se encontrar com temor a Deus. E temer a Deus não é só eu tenho medo de Deus, não é isso. Temor a Deus é ter medo de entristecer o coração de Deus. É ter medo de macular a santidade dele. É ter reverência diante dele. É em todos os passos e respostas e atitudes pensar antes de falar, andar e decidir. Isso agrada a Deus? Senhor, eu posso avançar nisso? Temer a Deus é o princípio da verdadeira sabedoria. Dessa maneira, o seu coração não será entregue ao desespero no final da sua vida. Se a sabedoria humana não nos oferece alívio das nossas frustrações, nós vamos encontrar alívio das nossas frustrações em Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Portanto, entregue a tua vida e o teu coração a cada dia a Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre o teu coração. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos. Obrigado pela tua palavra. Aplica essa palavra no nosso coração e nos faz temer o seu nome, para que tudo o que fizermos seja para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, gente. Até o próximo episódio. Fiquem na paz.